Nós vamos falar sobre o dilúvio. Os capítulos 6 de Gênesis, 7 e 8 traz um relato sobre o dilúvio. E esse dilúvio ele veio para trazer o juízo de Deus sobre a terra, sobre o homem. Mas por que Deus fez isso? Interessante que Deus aniquilou a humanidade, deixando apenas 8 almas naquela situação. Quando a gente vai ver o motivo, por que veio o dilúvio, por que isso aconteceu, nós achamos alguns textos, nós encontramos alguns textos na palavra de Deus, ali no capítulo mesmo de Gênesis, que fala sobre isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 5, fala que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a face da terra. Diz o texto: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Aí nós vamos lá para o verso 11, fala: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. O verso 12 fala do caminho corrompido. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então, o que fez Deus trazer o dilúvio sobre a face da terra foi a maldade do coração do homem. O homem estava entrando por um processo de maldade tão absurda que estava saindo fora do controle da própria humanidade. Então Deus resolveu parar com aquilo. E aí o interessante, eu coloquei aí, Mateus 24, versículo 37 e 38, lá nesse texto, tanto que a maldade do homem naquela época foi grande, mas nós estamos quase chegando nos nossos dias agora a esse mesmo nível de maldade. Lá no capítulo 24 de Mateus, verso 37 e verso 38, diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Ou seja, na vinda de Cristo, os dias vai estar como os dias de Noé. E aí fala, no verso 38, porque nos dias que antecediam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Verso 39 termina desta forma. E aí ele fala: assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E não é só essa situação das pessoas não estarem nem aí para Deus. Não é só isso, porque fala que o texto aqui de Mateus fala que o povo estava casando e dando sem casamento. Então estava cuidando da sua própria vida. Não é só isso, mas a maldade também ia se multiplicar na terra. Porque na ocasião da vinda de Cristo, agora nos finais de tempos, agora nós estamos caminhando para os fins dos tempos, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai vir de surpresa como a chuva do dilúvio veio. E as pessoas não estão percebendo isso. E também o que vai acontecer nessa vinda de Cristo? Vai iniciar o fim de todas as coisas. E aí a maldade vai ser extirpada, eliminada da face da terra. E o homem, nessa vinda de Cristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai sofrer as consequências como lá na época de Noé. Então o povo não está atento a isso. E as pessoas só vão perceber, assim como na época de Noé, só vão perceber a vinda de Cristo quando a igreja for arrebatada. Assim como o povo só percebeu o dilúvio depois que Noé tinha entrado na arca.
Então o dilúvio veio por causa da maldade que existia no coração do homem. Sentença de Deus relacionada ao dilúvio. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a sentença que Deus deu em relação ao homem? O que a Bíblia nos diz? Verso 7 de Gênesis capítulo 6 fala: E declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Então Deus vai fazer desaparecer da face da terra. Deus ia destruir o homem. No verso 7 também fala que Deus destruiria os animais, os grandes e pequenos animais. E no verso 13, Deus define esse fim, ele ratifica esse fim. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então a decisão de Deus em relação ao pecado, à multiplicação da maldade na época de Noé, foi a destruição do homem. E não se engane, a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Deus vai aniquilar, vai destruir a humanidade perversa nesses últimos dias. E isso não tem como escapar. Mas as pessoas não estão vendo. O fim já foi definido por Deus, porque vai vir um período de grande tribulação agora no final, que vai aniquilar uma boa parte da humanidade, e depois vem o juízo de Deus sobre a face da terra. Mas as pessoas não estão vendo isso. Não estão percebendo essa chegada. Quem entrou na arca de Noé? Quem entrou na arca de Noé? Verso 8 e 9 do capítulo 6 diz assim: contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Tem alguns textos que falam que Noé achou graça diante do Senhor. Aqui nós observamos uma coisa. Estava no Velho Testamento. Aqui nem lei tinha. A lei de Moisés veio muitos anos depois. No livro de Êxodo, que veio os 10 mandamentos, que veio a proclamação da lei. E aqui Noé foi salvo pela graça. Ele achou graça diante dos olhos de Deus. Ou como eu estou lendo na Bíblia King James, e fala que fala o quê? Que mostrou a sua graça e misericórdia. O Senhor mostrou sua graça e misericórdia a Noé. Então Noé foi salvo pela graça. E isso, o que essa graça fez na vida de Noé? O verso 9 diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. A graça de Deus na vida de Noé gerou 3 coisas: justiça, integridade e comunhão com Deus. Andava com Deus. Então, esse andar com Deus de Noé, com justiça e com integridade, isso aconteceu por quê? Por causa da graça. Por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Então, Noé achou graça diante de Deus e Noé entrou na arca. Quem mais entrou na arca? No verso 18, por causa de Noé. Olha só, verso 18 fala: mas estabelecerei minha aliança contigo. Deus falando com Noé. Olha, Noé, você achou graça diante de mim, vou te mostrar graça. E Deus mostrou graça de 2 formas. Salvando a vida de Noé, e também Deus fez o quê? Uma aliança com Noé. E essa aliança que Deus fez com Noé incluiu sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. O verso continua dizendo, vou ler o verso todo de novo. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrará na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Então,
entrou Noé na arca e junto com ele, por causa de uma aliança que Deus fez com Noé, entrou sua família, juntamente com seus filhos e esposas. E quem mais entrou na arca? Os animais. O verso 19 fala: de tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. Então Deus estava eliminando o homem, mas Deus preservou a humanidade através da família de Noé, e Deus também preservou os animais, fazendo com que de 2 em 2 fosse até Noé, e Noé colocasse dentro da arca. Então foram Noé, sua família, né, sua esposa, e os seus filhos e as suas noras, que entraram na arca, e os animais. Vários acontecimentos durante o dilúvio. E eu vou citar 4 desses acontecimentos. Primeiro aí, a obediência de Noé. Verso 22 diz: Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. O que acontece? Deus tinha ordenado a Noé. Agora pensa, é muito difícil ser obediente, muito mais quando estamos numa situação que pode nos expor ao ridículo. Pensa, eu moro em Goiânia, pensa, Deus dá a ordem para alguém construir uma arca aqui em Goiânia porque vai inundar. Aqui em Goiânia não tem rio capaz de inundar a cidade. Não tem mar. Então seria uma situação muito assim, difícil das pessoas acreditarem que Goiânia ia sucumbir debaixo e imergir, né, debaixo de águas. Noé estava na mesma situação. Por quê? Porque ele construiu um barco num lugar onde não tinha rio, estava longe do mar, e com certeza as pessoas não deram muito moral para ele. Mas mesmo assim ele obedeceu a Deus e fez conforme a obra que Deus tinha ordenado. Lá no capítulo 7, verso 5 fala: assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então Noé foi obediente à voz de Deus, à instrução do Senhor. No verso 11 vem o início do dilúvio. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, prevaleceram nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se romperam. Então, o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Começou a chover, estava na arca, e os animais que Deus tinha determinado estavam na arca. Pensa no desespero daquele povo. Não quando começou a chover, mas sim quando o nível da água começou a subir. E eles começaram a perceber que estava acontecendo algo. E que eles não tinham mais como se salvar daquela situação. Por isso que eu penso assim, irmãos, viva hoje como se fosse o último dia. Porque nós não sabemos a que hora nosso Senhor vai vir. Não sabemos que hora que Jesus vai vir. E quando ele vir, ele vai pegar muita gente de surpresa. Infelizmente, provavelmente também, infelizmente, até alguns cristãos vão ser pegos de surpresa. A duração da chuva. Verso 12 e verso 17. Verso 12 fala: e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Lá no verso 17 fala: durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. Então choveram 40 dias e 40 noites. Deve ter sido muita chuva. E o interessante que a primeira vez que a Bíblia fala sobre chuva é aqui no dilúvio. Se você olhar para trás, não tem chuva. A Bíblia não menciona sobre chuva. E tem alguns teólogos que crê, né, que a terra até o dilúvio era molhado pelo orvalho que subia e regava a terra, como Deus deixou
lá no capítulo 2 de Gênesis, quando ele criou o Jardim do Éden. Era mais um agravante para as pessoas não acreditarem que ia chover, porque nunca tinha acontecido. Então as chuvas duraram, a chuva durou 40 dias e 40 noites. No verso 20 e 24, Deus cumpre a sentença que ele tinha prometido cumprir. Lá no verso 20, e as águas subiram, do capítulo 7, e as águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres viventes que se moviam sobre a face da terra. Aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava vivo sobre a terra morreu. Então, eu não li todos os versículos, tá? Eu li só até o versículo 22. Então, Deus cumpriu a sentença, que ele falou que ia destruir o homem, porque a maldade do homem era muito grande sobre a face da terra. Deus se lembrou de Noé, o fim do dilúvio. Capítulo 8, do verso 1 ao verso 14, Deus se lembra de Noé. E as águas do dilúvio diminuem. No verso 1, 2 e 3 fala sobre isso. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído. Então o processo começou. 40 dias de chuva, e o processo para baixar as águas do dilúvio começou. Deus começou a fazer com que isso acontecesse. Foi passando os dias, e aí Noé enviou primeiro um corvo, o corvo voltou, depois Noé enviou uma pomba. E aí o processo foi acontecendo assim: Noé enviou a pomba, e a pomba voou, não encontrou pouso nem nada, e voltou para ele. E aí, depois de 7 dias, ele repetiu o processo. E aí teve um momento nesse processo que ele enviou a pomba e ela voltou com um ramo de oliveira. E então Noé entendeu que as águas estavam quase no ponto de sair. Noé envia de novo a pomba, e a pomba não volta mais. E ele entendeu que as águas tinham baixado. Aí quando a gente vê lá no verso 13 do capítulo 8 de Gênesis, diz assim: no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601 da vida de Noé. Ou seja, se a gente for calcular, a gente não vai olhar isso aqui, mas se passaram um ano, desde as chuvas do dilúvio até as águas minguarem. E foi assim que aconteceu o dilúvio. Então termina aqui a sentença de Deus sobre a humanidade, e aí sobraram só 8 almas, e aí Deus inicia um novo processo com a humanidade. Obrigado por tudo, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.